E quem diria que o cafezinho nosso de todos os dias ficaria tão caro? Um conjunto de fatores fez disparar o preço do café neste ano. Mas será que vai voltar a cair? E quando? A nossa reportagem foi atrás desta resposta. Passam das 7 da manhã e a dona Neide já prepara o café para ela e para o marido. E café bom é assim, feito na hora, quente para começar bem o dia. Subiu demais, mas a gente faz as economiazinhas de um lado e o café da manhã, o café da tarde é indispensável. Onde é que a senhora consegue enxugar um pouco o orçamento para sobrar um dinheiro ali para o café? De tudo um pouco. Sem os excessos, porque às vezes a gente se excede, mas diz, não, e o café? Não, o café da manhã é importante, então vamos prestar atenção. Tem que ter atenção. A gente sempre vai no supermercado e dá uma olhadinha, né? Mas normalmente o de meio quilo, se você somar o 250 gramas com 250, ele é mais caro. Então normalmente a gente opta pelo meio quilo, que é um pouquinho mais barato. Se você pegar a somatória, dá uma diferencinha, mas faz a diferença. Mas a disparada do preço do café fez com que o casal mudasse alguns hábitos e também mexesse no bolso. Se o preço estiver muito fora, não tem marca para nós não. A gente toma o café que tem assim, uma qualidade boa e um preço também melhor. Então se hoje nós estamos tomando café que a gente está tomando hoje, mas se uma outra marca tiver um preço melhor, a opção nossa é a que tiver o preço melhor. O preço do grão moído do café ficou 82,24% mais caro, de acordo com dados do IPCA, na comparação dos últimos 12 meses. Apenas entre abril e maio deste ano, o preço subiu 4,59%. Numa comparação rápida, o quilo do café em 2024 custava R$ 32,00, já neste ano R$ 69,00. Alguns fatores explicam essa alta. O aumento do preço do café não é exclusivo do mercado brasileiro, é do mercado global. Foi, sobretudo, um descompasso entre oferta e procura. Então nós tivemos, no caso brasileiro, um aumento das exportações de café, sobretudo para o mercado chinês, e esse aumento da demanda internacional provoca o quê? Mais exportação. Isso reduziu a oferta no mercado interno brasileiro e o consumidor brasileiro acabou pagando uma conta mais alta na compra do café. Mas isso está sendo acompanhado também por dois outros fatores. As questões climáticas, nós tivemos aí uma situação climática, uma seca mais intensa no mercado brasileiro e geada em algumas regiões. Isso provocou uma redução da oferta de café no mercado brasileiro. E também esses problemas climáticos no mundo inteiro. O Vietnã, que é um dos grandes produtores de café, também passou por problemas climáticos. Com isso, a China comprava café do Vietnã, passou a comprar mais café brasileiro. Qual o resultado? Reduziu a oferta de café no mercado brasileiro. Se o preço no mercado disparou, é porque a colheita do ano anterior não foi como a esperada. Essa fazenda tem 800 hectares, sendo que 230 são para cultivo do café. São mais de 100 anos de produção. Ela fica em Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. E a safra de 2024 foi fraca. O Wilson é administrador do local e atribui as mudanças climáticas à baixa da produção no país, ao passo que o consumo mundial de café aumentou. Então a alta dos preços foi inevitável, segundo ele. A gente não está só com déficit hídrico, mas a gente está com altas temperaturas. Isso vem prejudicando demais a colheita e a lavoura. A expectativa para este atual período de colheita do café é positiva. A recuperação do real frente ao dólar nos últimos meses também contribui para que, após meses sucessivos de alta, os preços possam recuar. A expectativa é que nos próximos meses tenhamos aí uma redução do preço do café no mercado doméstico. Duas razões explicam isso. A primeira, nós estamos em período de colheita no mercado brasileiro e a colheita tem sido um pouco mais positiva do que as expectativas. O aumento da colheita de café acaba aumentando a oferta no mercado doméstico. E a segunda razão foi a valorização da moeda brasileira em relação às moedas estrangeiras. Isso reduziu um pouco a rentabilidade das exportações de café e os produtores tendem a direcionar mais café para o mercado interno brasileiro. Uma maior oferta de café no mercado brasileiro e os
e a demanda manteve estável. Qual o resultado? Os preços tendem a recuar. A expectativa é que nós podemos ter uma queda aí em torno de 10% a 15% nos 3 próximos meses. Se essa tendência se confirmar, o consumidor agradece e o café fica ainda mais saboroso e também menos pesado para o bolso. Essa falta a gente faz muito esforço para não deixar em defasagem. O café é imprescindível para começar o dia. E olha, o café, que é companheiro de todo dia do brasileiro, está mais caro e não é por acaso, viu? A produção sentiu os efeitos do clima, da colheita e demorou para engrenar, o que reduziu muito a oferta. Mesmo com a queda nas exportações, o preço lá fora subiu e influenciou também o mercado aqui dentro, né? O mercado interno. Hoje nós vamos entender por que o cafezinho anda pesando no bolso. E é por isso que nós vamos convidar o Denis Medina, que é economista e professor da Faculdade de Comércio, que já está por aqui com a gente, e também o Lucas Ferreira, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Café. Sejam muito bem-vindos aqui ao TJ Aparecida, prazer recebê-los aqui. Muito obrigado pelo convite. Ok, também agradeço o convite, é uma satisfação estar com vocês. E a gente já começa, né, falando sobre esse assunto, perguntando também a você, Denis, o que todo mundo quer saber. Acredito que o pessoal de casa também. Com certeza. A gente pode acreditar que vai baixar mesmo o preço do café nos próximos meses, como a gente viu na reportagem assim no começo do jornal? É difícil dizer, porque são vários fatores envolvidos e pelo que a gente tem observado, a safra desse ano não está tão mais alta do que no ano passado. Agora, a gente não depende só da safra brasileira, então outros fatores como produção em outros países também influencia, né? O Brasil, como maior produtor mundial, tem uma participação importante nesse mercado, mas o café é uma commodity mundial, né? A gente acaba exportando boa parte disso e alguns fatores podem ajudar, né? Como a queda do dólar, né? Se a gente olhar no começo do ano, o dólar estava muito mais alto e agora um pouco mais baixo. Então, tem algumas sinalizações que pode ser que, se concretizarem, pode cair o preço. Mas digo que não tem nada garantido. A esperança é muita de nós consumidores, né? Pela queda desse preço do café, porque está pesando, está deixando o café tão amargo para todo mundo, vocês não têm ideia. Lucas, eu vou com você agora, porque mesmo com a queda nas exportações, a receita aumentou. O que isso diz sobre o mercado do café hoje? Para quem vive do café, produtores e consumidores, quais os desafios e as possíveis soluções nesse cenário? Olha, os desafios são muitos, né? O café, por ser uma cultura perene, exige muitos cuidados e também tem muito risco, porque, como já foi dito, né, as interferências climáticas afetaram a produção. No ano passado, entre abril e setembro, né, teve aquele ocorrência climática que afetou em mais ou menos 10% a produção nacional. E outros países também sofreram com isso, como o Vietnã, que é o segundo maior produtor, a Colômbia, etc. Então, com isso, reduziu a oferta em nível mundial, que afetou o preço. Agora, para esse ano, a safra, pelos órgãos oficiais, CONAB e IBGE, está estimada em torno de 55 milhões de sacas. E a gente mantinha uma média mais ou menos de 60 milhões, que corresponde a mais ou menos 1/3 da produção mundial. E para o ano que vem, 2026, tem o chamado efeito da bienalidade. O que quer dizer isso? Num ano, o café produz menos e no outro produz mais. Então, teoricamente, se não ocorrer nenhuma interferência climática, a safra de 2026 será maior que a de 2025, né? Faz estimativas aí de 64, 65 milhões de sacas. Se se confirmar mais para o final do ano, então haverá sim uma queda no preço. Mas, por enquanto, como a demanda está muito apertada e outros países, como a China, que está aumentando muito o consumo, né, isso pressiona preço. Além, logicamente, como já foi dita, a questão do câmbio, e outras questões políticas, geopolíticas aí, de tarifas e agora conflitos. Então, a gente tem que agir com uma certa parcimônia, né, para saber se de fato o preço do café vai cair na gôndola do supermercado. Denis, a dúvida do brasileiro, né? Como que pode faltar café aqui dentro do Brasil, que é um dos maiores produtores de café do mundo? E também por que o preço subiu tanto internamente?
O professor acabou de falar algumas coisas importantes, né? As questões climáticas, baixa na produção, não só no Brasil, mas lá fora, né? O que aconteceu no Vietnã no ano passado impactou grandemente o preço do café internacionalmente, né? Então, faltou produto. A gente, quando fala de economia, a gente tem que pensar em oferta e demanda. Então, faltou um pouco de produto, porque a produção do Vietnã caiu, e o dólar, que é café cotado em moeda internacional, subiu. Então, isso pressionou grandemente o café. Agora, existiam algumas pessoas que eu conversei que tinham expectativa de que o café subisse ainda mais. Eu acho que isso também era um pouco de delírio, né? Subiu bastante e agora recuou. Mas tem alguns fatores que também impactam, que a gente acabou não mencionando aqui. Os custos de produção, ao longo do caminho, acabaram subindo. Com inflação, com aumento de preços, tudo acaba ficando mais caro, inclusive mão de obra. E isso acaba pressionando também o preço, né? Também o aumento, né, nos países asiáticos lá, da China, do consumo desses países que tradicionalmente eram bebedores de chá e agora vem migrando, né? As novas gerações vêm migrando mais para o café, naquela tendência de cafeterias mais modernas, isso vem puxando o consumo. Então, a demanda por café vem aumentando. E a oferta não tem crescido exponencialmente, ela tem crescido naturalmente conforme a demanda vinha crescendo lento, né? Então, isso são fatores, vários fatores, né, que acabam pressionando. Por isso que a primeira pergunta que você fez, será que o café vai cair? É difícil dizer, tem muitas variáveis no caminho e o que a gente vê é assim, existe uma pressão pelo lado da demanda, as pessoas querem tomar café. Uma hora ou outra, né, Lucas, esse preço vai cair, né, pelo que as projeções estão indicando. Mas a minha grande dúvida, a minha grande pergunta, acredito que todo mundo que seja o fã do cafezinho, né, para tomar seja de manhã, à tarde ou à noite, tem gente que toma bastante café à noite, inclusive, viu? É se esse preço, mesmo com a queda, voltará aos patamares antes dessa subida que teve neste ano. Dificilmente, né? Eu acho pouco provável que isso ocorra, porque se você voltar, por exemplo, no final de 2023, a saca do café commodity padrão, que é o tipo 6 bebida dura, como a gente chama, estava na faixa de R$900, a saca de 60 quilos, né? E ela chegou a bater a quase R$3.000, em função dessa intercorrência climática que a gente falou, e outras questões de interferência em nível mundial. E agora eu consultei hoje lá no site do CPE-Exalc, que faz uma cotação, um acompanhamento da cotação, está em torno de 2.335 a saca, então houve uma queda. Mas tem um detalhe também, a indústria e os importadores compraram bastante, formaram estoques, porque a indústria não pode trabalhar da mão para a boca, precisa ter algum estoque por 2, 3 meses. Então, como eles pagaram um preço muito alto pela saca, né, é o que está chegando na gôndola do supermercado. E como agora entrou a safra brasileira, agora a partir do mês de abril, maio, então uma tendência de aumentar a oferta interna. Então, logicamente, deverá haver uma redução, mas é difícil estimar quanto que será, mas com certeza não voltará aos patamares anteriores. Por quê? Como o professor falou, os custos de produção são muito altos. Tem a questão da mão de obra também, que é muito alta. E a questão dos juros, né? Então, os produtores que contraem empréstimos, eles também ficam endividados. E fica muito difícil, então, fazer esse ajuste de preço. Nós vamos ter que ter uma certa paciência para aguardar a acomodação do mercado, se é que isso vai ocorrer também, porque tem outras questões aí de geopolítica em nível mundial ocorrendo também, né? E pode gerar mais aumento de custos. Tem algumas rotas, por exemplo, que passam café, que podem ser interditadas, enfim, aumento de petróleo. Então, quer dizer, o cenário é muito amplo e muito confuso. Agora, logicamente, a gente torce para que o produtor seja bem remunerado e que o consumidor pague um preço justo na gôndola do supermercado e o consumidor nas cafeterias. Acho que esse é o grande pedido, né, de toda a população, que a gente volte a pagar aquele preço razoável no café. E você, Denis, como que você avalia esse cenário?
Tem, além de tudo que a gente falou, né, de dólar, o Lucas trouxe uma questão interessante, que é a questão dos juros, né? A gente está com uma taxa de juros extremamente elevada. Agora, depois de amanhã, na quarta-feira, a gente vai ter uma decisão de novo do Copom. Não há expectativa de nenhuma grande novidade, né? A gente provavelmente vai ter uma manutenção da taxa, ou seja, vai continuar em 14,75% ao ano, que encarece o custo do dinheiro para todo o financiamento da cadeia de todos os produtos, na verdade, né? Mas o agro especialmente é sensível a isso, porque a gente está falando de commodity, preços que flutuam bastante conforme oferta e demanda, e os custos de produção não são completamente interligados, né? O preço está muito mais ligado à oferta e demanda mesmo do que aos custos de produção. Então, a gente tem, com juros mais caros, tem um custo de produção maior. O governo também mudou na semana passada, tem aquela discussão do IOF, que ele queria colocar sobre as empresas, e depois retirou, mudou para taxar LCI e LCA, que são instrumentos de financiamento, o LCA, por exemplo, do agronegócio. Então, se encarece o dinheiro para o financiamento das operações do agro, de novo, a gente está pressionando custos, está pressionando o preço ao produtor. Então, aquela percepção, aquela fala, né, do ministro, isso não atinge as pessoas comuns, né, atinge só os empresários, ou como ele usou lá, as pessoas do andar de cima, é ilusório. Na verdade, isso afeta todos, porque se fica mais caro produzir, o empresário, se não repassa, ele quebra. Então, ele precisa repassar. Se ele repassa, quem paga no final é o consumidor. Então, é um cenário conturbado e difícil ainda nesse momento. Inclusive, o Lucas citou, eu queria finalizar perguntando para vocês dois. Agora a pergunta vai para o Lucas e também para o Denis, pode responder, por favor. O Lucas falou das incertezas, né, no mercado mundial. Acredito que esteja se referindo a essa guerra entre Israel e o Irã, né? Essa geopolítica que a gente está vivendo, primeiro essa guerra de Israel lá na faixa de Gaza, Rússia e Ucrânia, e agora essa que pode tomar uma consequências mais graves, inclusive com uma escalada de tensão no Oriente Médio, envolvendo outros países, inclusive ocidentais. É por aí? Depende muito do que vai acontecer com essa guerra para saber como é que vai ficar o mercado de café também? Olha, eu acho que sim, porque esse tipo de conflito, né, ele acaba interferindo em várias relações comerciais no mundo. Porque a gente vive num mundo de muita incerteza. A gente começou lá com as guerras de tarifas, né, que também isso acaba onerando o preço. Outros conflitos, então, mas isso gera muita incerteza e insegurança. Agora, logicamente que a gente é contra tudo isso, né, e torce para que os governantes sentem numa mesa, façam acordo e essas relações voltem a ter a normalidade anterior. Como eu disse, né, então tem certas passagens de produto de exportação que muitas vezes esses países em conflito fecham e até o percurso para levar a mercadoria fica maior, tem que contornar, por exemplo, a África. Isso onera bastante. Mas eu não gostaria de ser tão pessimista assim, não. Vamos torcer para que essas coisas sejam amenizadas no curto prazo, né? E que a gente continue consumindo normalmente o nosso saboroso cafezinho, pelo menos de manhã, de tarde e de noite. E nós aqui da Embrapa Café coordenamos um programa de pesquisa em nível nacional, temos o consórcio Pesquisa Café, que é uma força de instituições de ensino, pesquisa e extensão rural. Atuamos em todas as regiões produtoras de café do Brasil e o conhecimento tecnológico que se tem é muito grande. Então, respaldo técnico e tecnológico para dar sustentação à cafeicultura, nós temos, né? E vamos torcer para que o cenário volte a ser o que era antes e, como eu disse, que a gente continue consumindo normalmente o nosso cafezinho. Agora o Denis, né? Exatamente, né? O Lucas falou questões importantes, né, que são as rotas, e outra questão que acaba influenciando praticamente todos os produtos, que é a questão do petróleo, né? A gente teve uma alta expressiva na semana passada por conta da guerra, por conta do conflito, porque aquela região é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, que é matéria-prima para quase todos os produtos, se não para a produção, para o transporte. Então, o petróleo acaba impactando os preços de uma forma global, né? E com essa alta do petróleo na semana passada, a gente já vê que alguns
custos de produção acabam aumentando. O que a gente espera, né, o Lucas também falou bem, é que isso não se prolongue muito, né, que eles cheguem a algum acordo, cheguem a uma resolução desse conflito, para que não tenha um impacto no restante do mundo, né? Porque, apesar de ser uma guerra regional ali, são praticamente vizinhos guerreando, por conta da influência, por conta de um canal de passagem ali do Mar Mediterrâneo para o leste, né, para toda a parte oriental do globo, que é uma grande rota de navegação, o custo do petróleo, que é grande parte produzida ali também, acaba impactando. Então, sim, o que mais impacta nesse momento geopoliticamente são esses conflitos, né, principalmente esse agora no Oriente Médio, e que pode impactar não só as rotas, mas também o preço dos combustíveis no curto prazo. Olha, quero agradecer a participação, Lucas, Denis, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui na UTJ Aparecida. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pelo agradeço, convite mais uma aqui vez. À disposição. Só mais uma coisinha, né? Porque os dois me parecem que também são fãs do café, não ficam sem o café. Mesmo com o aumento do preço, vocês abrem mão do café, mudam de marca, qual que é o caminho que vocês seguem? Só para a gente finalizar aqui a nossa enquete. Eu continuo consumindo normalmente, não vou falar a marca para não fazer propaganda. Não, lógico, né? Claro. Mas, felizmente, o Brasil tem os melhores cafés do mundo, que satisfazem a qualquer consumidor. E aí, Denis, ficar sem não? De jeito nenhum, né? Apesar de eu ser economista, eu trabalhei no mercado de café, de certa forma ainda participo, principalmente no café em cápsula, que é uma outra forma de consumo, né? Então eu tenho uma ligação direta com o café e acabo consumindo bastante também. Então, não dá para ficar sem. Obrigada, viu, gente? Temos aí bastante café no Brasil de boa qualidade. Também não ficamos sem, não. Um abraço para vocês, uma ótima semana, viu? Obrigada, tchau, tchau.